Oi, vim aqui para falar um pouquinho sobre a minha relação com essa área do desenvolvimento pessoal. Eu fiz uma graduação em administração e então comecei a me envolver mais com essas áreas afins. Me identifiquei bastante, sempre participava ali da comissão, de organizar os eventos, organizar as semanas ali da administração, e vinham algumas palestras, alguns treinamentos, cursos voltados para essa área de desenvolvimento pessoal. E fui me identificando, me aprofundando, desde então voltando muito minha atenção para essa área. E aí comecei a comprar livros, e aí vira um vício, né? Você quer mais e mais. E em 2014 eu fiz uma pós-graduação, um MBA em gestão estratégica de pessoas, e eu tive contato assim com mestres, professores assim muito qualificados, que trabalhavam em empresas e que trouxe assim muita vivência, né, das aulas e tudo. E eu fui cada vez mais me identificando, me apaixonando e descobrindo aquilo ali como potencial, desenvolvimento e tudo. E continuei nessa prática de leituras, de cursos, de treinamentos. Um treinamento que me marcou muito, que trouxe muito, virou assim muito, foi uma chave, foi o self-coach que eu fiz. Então assim, passei pelo processo de uma forma bem intensa, e isso me trouxe assim, muitas reflexões e mudança sobre aquilo que eu olhava para mim. Então comecei a ver as coisas de forma diferente, a praticar de forma diferente, a estudar, e isso me trouxe ainda mais assim, paixão por essa área. E sempre voltado um pouco para esse lado feminino, sempre voltado um pouco para esse poder que a mulher tem, né? Eu sempre olho assim como a força feminina, ela transforma, ela traz vida, ela motiva muito assim transformação. E isso sempre me encantou. E tudo que eu fiz, que empreendi, que comecei lá com os meus 12 anos a vender cosméticos, então sempre foi voltado por esse público feminino. Então me senti mais ainda instigada nessa área do autodesenvolvimento, né? De ver o quão potencial nós temos como mulher, a nossa força feminina, geradora e transformadora. E isso foi me trazendo ainda mais paixão por essa área. E comecei a desenvolver leituras, mais cursos, mais treinamentos. E chega um momento que eu comecei a sentir a necessidade de compartilhar isso, né? Até então eu vivia o processo, eu trazia aquilo para minha vida, via assim o resultado naquilo que eu precisava, né? E fui vivendo esse processo, né? Ainda estou nele. O processo ele é constante, ele é contínuo, e tudo isso me trouxe esse desejo de compartilhar esses aprendizados, sabe? De pegar tudo que eu fui juntando ao longo desses mais de 10 anos e trazer para esse momento presente, né? Trazer para essas mulheres do momento presente, né? Que tantas mulheres deixando de ver essa real beleza, tantas mulheres perdidas de si, tantas mulheres vivendo,
querendo viver aquilo que não é seu, que não se pertence, e aí não se encontra e vive frustrada. E eu resolvi juntar, né? Como é que eu fui aprendendo isso e como é que eu fui aplicando isso no meu processo. Olha, foi doloroso, demandou tempo, né? Então, e demandou muito investimento também, né? Nas formações. Mas isso, quando uma pessoa vira para mim e fala, olha, isso que você falou fez sentido, eu comecei a ver as coisas de forma diferente. Outro dia na live que a gente fez, né, assim, a gente vai naquele início um pouco ainda, assim, querendo acertar, sem saber muito o que eu vou falar, o que eu vou abordar, porque as coisas ainda estão soltas, né, e aí para ir juntando isso. E aí eu ouvi um feedback que me deu um gás, né, assim, de uma mulher que ela estava ali pós-maternidade e que ela estava se sentindo muito mal, muito frustrada, muito perdida de si, e que ela começou a aceitar aquilo ali de forma diferente a partir do assunto que foi abordado na live. Então a gente eu percebi o quanto que o que eu sei, o que eu venho construindo, ele pode de uma forma simples fazer sentido para uma mulher e ela mudar o pensamento, e mudar a sua forma de encarar as coisas e trazer, né, mais sentido para a vida, assim, viver mais no estado presente. Da mesma forma que eu também venho vivendo isso na minha vida, assim. Então, eu esperava muito ser perfeita, eu esperava muito, né, estar vivendo tudo de forma perfeita e sentindo, e muitas pessoas, né, sempre que eu conversava com alguma mulher, aí, né, vinha assim, eu não sei porquê, eu costumo falar, deve ser energia, mas assim, de elas confiarem em mim, pedir um conselho, contar uma história, contar um problema, contar um desafio que estavam passando e pedir minha opinião e ver e com isso falar, nossa, não pensei por esse lado. Então eu sempre tive meio que essa pegada com essa confiança, assim, né, de forma informal, levar uma palavra, né, talvez ali no momento certo, na hora certa. Então, de ser muito usado em relação a isso. E hoje eu sinto muito essa necessidade de começar a trazer isso para outras mulheres. Então, por mais que eu relutei, fui para outra área, né, deixei outros sonhos, né, tem aí um sonho do empreendedorismo, mas assim, me chama de uma forma muito incisiva, né, assim, de levar essa contribuição, de levar todo esse pensamento, de levar toda essa construção que eu vim fazendo durante esses 10, 12 anos de estudo. Então, assim, né, chegou o momento de que eu preciso juntar isso tudo e levar esse conhecimento para frente, passar para quem está precisando, porque às vezes a mulher não leva essa questão do autoconhecimento como um fator principal, assim, para ficar bem, para se encontrar, né, para ver que a vida pode ser de forma mais leve, apesar de tudo que a gente tem também para viver, apesar dos desafios. Então, assim, né, não é que a gente vive de forma perfeita, longe disso, mas que a gente vai aprendendo a lidar com situações de uma forma mais leve, né, de uma forma mais centrada, de uma forma mais sábia e buscando um equilíbrio mesmo, assim, entre todas essas áreas da vida, né, do profissional, do pessoal, do social, e aí espiritual. E aí como é que a gente vive
com isso em equilíbrio, né? É um processo. Então, às vezes a gente consegue ter mais facilidade em demandar uma área da vida e às vezes a outra ali a gente tem, né, muitos traumas, muito rancor, vivemos lá, né, nossos medos e deixando de ser quem verdadeiramente somos, né? A gente vai ouvindo aquelas historinhas a respeito da gente, a gente vai pegando como verdade e vai levando para frente, vai se formando naquilo ali que a gente ouve da gente. E aí esquecemos da nossa essência, esquecemos do nosso verdadeiro valor, esquecemos daquilo que verdadeiramente importa, né? Assim, tá muito longe do parecer ser, é ser, tá muito longe do parecer, do aparentar, do fora. Então, é dentro, é ser, é a essência, é se encontrar e fazer com que esse encontro traga leveza para a vida, leveza para as pessoas que a gente convive, leveza para as situações que a gente precisa enfrentar, né, no dia a dia, que ninguém está aqui ileso, né? Temos aqui os nossos testes, as nossas fases para ir passando, mas a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente, né? Começa a ver que o externo é muito reflexo daquilo que a gente traz aqui dentro, que o externo é muito co-criado através do que está aqui dentro. Então, se a gente inverte, né, se a gente começa a colocar aqui dentro o que vem de fora como espelho, como referência, aí a gente começa a ficar perdida. E eu fiquei muito tempo perdida, né, querendo esse externo, me projetando nesse externo. E aí quando a gente começa a ver as coisas assim, é tão simples, é de uma forma tão mais leve, é de uma forma tão mais singular, assim, e a gente começa a ver que muita coisa não faz sentido, né? A gente começa a ver que não precisa ser um fardo tão pesado. Então, começar a descobrir realmente, né? Eu fui me intrigando muito. Por que certas pessoas, apesar de viver seus traumas, apesar de ter vivido isso na infância, conseguem ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz, mais tranquila. Então, assim, tudo é a forma como a gente lidar com essas coisas. E ninguém nos ensinou isso, né? A gente não aprendeu lá no prézinho, não aprendeu na escola, não aprendeu na faculdade, não aprendeu lá na pós-graduação, no MBA. A gente aprende a partir do momento que a gente começa a se conhecer, a olhar para a nossa essência e a buscar verdadeiramente esse valor que a gente carrega aqui dentro, sabe? Qual é o espelho, qual é a força que está aqui dentro, né? O que habita dentro de mim, o que eu escolho fazer parte da minha vida, o que eu escolho fazer parte dos meus pensamentos e começar essa seleção de forma estratégica, de forma equilibrada, né? E foi muito importante para mim na minha caminhada. Me fez a mulher, né, mais sábia que eu venho tentando me aproximar. Mas aí eu não consegui viver esse processo sozinha, conhecer tudo sozinha, né? Então eu comecei a me capacitar, a fazer curso, eu comecei a estudar, eu comecei a ler livros que foram mudando a minha mentalidade, foram, né, me abrindo assim para enxergar essas coisas totalmente diferentes, né? Fui estudar pessoas que passaram por esse processo, o que fizeram, e hoje eu consigo, né, de uma forma assim mais serena, passar por essas situações que a gente vê muito como, né, é para desesperar. Não é, porque se a gente desesperar a gente não consegue resolver nada. Então, assim, olhar para dentro traz essa força, olhar para dentro traz essa serenidade, olhar para dentro traz abertura
para você continuar e aproximando, né? E buscando viver os sonhos que a gente carrega, né? E buscar fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. Então, é um processo, ele não é fácil, né? Eu comecei lá 10, 12 anos atrás e continuo aqui, né? Buscando essa evolução, e hoje eu senti mais essa necessidade de começar a compartilhar essa bagagem que está aqui dentro, de começar a organizá-la, né? Assim, para compartilhar na essência, para trazer o que realmente leva assim, a um caminho mais objetivo, e também aprender aquilo que a gente precisa para encontrar, porque nem todo mundo tem essa facilidade, então a gente precisa ir aos poucos, né? Quebrando padrões, vencendo os medos, mudando as nossas crenças, instalando novas crenças, né? Às vezes a gente acha que a gente não merece nem ser feliz, às vezes a gente acha que a gente nem merece ter um emprego bom, a gente nem merece ter algo que a gente gostaria, né? Então, assim, olhar pra gente com esse olhar de merecimento, olhar pra gente com essa paz, com essa tranquilidade, e também com essa abertura, assim, de fazer esse mergulho de forma sincera e se encontrar. Se encontrar. Essa é a chave. Só que só é possível se a gente rodar, né? Para poder abrir essa porta, assim. Então, por mais que eu tenha passado todo esse tempo, né, estudando e me formando e vivendo esse processo, grande parte do tempo eu não estava realmente aberta para viver esse processo. Então, ele só faz sentido, ele só começa a fazer efeito, ele só começa a transformar a partir do momento que a gente acessa, né? Que a gente se abre verdadeiramente para receber esse novo, assim. E a gente descobre um novo, na verdade a gente descobre a nossa essência que a gente deixou perdida, né? Então, tá aí um pouquinho da minha história, e eu vou começar a compartilhar ao longo do tempo aí, e quem quiser saber mais também pode mandar uma mensagem e aí pra gente trocar ideia. Beijo, fica com Deus.